Bom dia, alunos do quinto A e quinto B do Colégio IPEC, aqui é a professora Cíntia, e o tema da nossa aula dessa semana é a sexta ordem. Lembrando que todos os números são formados por algarismos, certo? Quando nós temos números que são formados por 6 algarismos, esses números são aqueles que possuem a sexta ordem. Cada ordem é representada por um algarismo, e cada 3 ordens nós temos uma classe. Da direita para a esquerda, temos a classe das unidades simples, seguida da classe das unidades de milhar, ou classe dos milhares. Cada algarismo possui uma posição e um valor posicional. Então, essa tabelinha aqui, vocês têm no livro didático de vocês também, tá? Então, não se preocupe se não ficar muito legível para vocês. Essa tabela diz a divisão das ordens e das classes dos números de sexta ordem. Então, quantas classes um número que tem sexta ordem tem? Ela tem 2 classes. Quais são essas classes? Classe das unidades simples, que está do lado direito, e a classe dos milhares, que está do lado esquerdo. A classe das unidades simples é formada pela unidade, dezena e centena. A classe dos milhares começa com a ordem das unidades de milhar, seguida da ordem da dezena de milhar e, por último, a ordem das centenas de milhar. Então, lembrando, unidade 1, dezena, 10, centena, 100, tá? Então, na classe das unidades simples, o número que estiver ocupando a unidade, ele é multiplicado por 1. O algarismo que estiver ocupando a dezena, ele é multiplicado por 10. O número que tiver na ordem das centenas vai ser multiplicado por 100. O algarismo que estiver na ordem das unidades de milhar é multiplicado por 1000. O número que estiver na ordem das dezenas de milhar vai ser multiplicado por 10.000. E o número que estiver na ordem das centenas de milhar vai ser multiplicado por 100.000. Então, é assim que funciona. Cada 3 ordens forma-se uma classe. Então, os números de sexta ordem, eles têm 2 classes. Vamos ver um exemplo aqui, ó. O número 291.855. Os algarismos 855, destacado em verde, fazem parte da classe das unidades simples. Os algarismos 291, que estão destacados em vermelho, fazem parte da classe dos milhares. Como é que a gente lê esse número? A gente lê primeiro os números da classe dos milhares e em seguida os da classe das unidades simples. 291.855 unidades. Como eu falei, cada número de sexta ordem, cada algarismo ocupa uma posição e cada posição tem um valor. Então, ó, por exemplo, o número 358.267, tá? Esse é o número de habitantes de Vitória, que é um exemplo que também está no livro didático de vocês. Se vocês não conseguirem enxergar bem aqui, é só pegar o livro didático, ok? O número 7 é o algarismo 7. Ele está na ordem das unidades simples, então ele vale 7 mesmo. O algarismo 6 está na ordem das dezenas, então ele vale 60, porque é 6 vezes 10. O número 2, o algarismo 2, está na casa da centena, então multiplicando por 100 dá 200. O número 8 está na ordem da unidade de milhar, então ele é 8 vezes 1000, ou seja, 8.000. O algarismo 5 está na casa da dezena de milhar, então é 5 vezes 10.000, 50.000. E o 3 ocupa a ordem da centena de milhar, que multiplica-se por 100.000. Então, 3 vezes 100.000, 300.000, ok? O que eu acabei de falar é a decomposição de um número pelas ordens e pelo seu valor posicional. Então, nós podemos decompor um número de 2 formas. Eu vou dar um exemplo aqui. Decompondo pelas ordens, o número 567.342. Ele é formado por 5 centenas de milhar, 6 dezenas de milhar, 7 unidades de milhar,
3 centenas, 4 dezenas e 2 unidades simples. Isso é a decomposição pelas ordens. Agora, se eu pedir decompõe um número pelo valor posicional, você tem que me dizer quanto que vale cada algarismo. Então, vamos lá. O 5 está na casa da centena de milhar, então é 5 vezes 100 mil. O 6 está na casa da dezena de milhar, é 6 vezes 10 mil. O 7 está na casa da unidade de milhar, então é 7 vezes 1000. O 3 está na casa da centena, é 3 vezes 100. O 4 está na casa da dezena, 4 vezes 10. E o 2 está na casa da unidade, 2 vezes 1. Ou você pode pôr direto, 500 mil, mais 60 mil, mais 7 mil, mais 300, mais 40, mais 2. Ou seja, quanto que cada algarismo vale, certo? Com essa explicação que eu dei, vocês vão assistir esse vídeo, já estão assistindo no caso, né? Vão ler o conteúdo que está nas páginas 29 a 31 e vão resolver os exercícios propostos nas páginas 31 a 37, que vai do exercício 1 ao exercício 11, tá? Sendo que lá no último exercício, na página 37, o item F, né? Ele pede para que os alunos resolvam, elaborem 2 questões, né, relacionadas ao gráfico e depois eles têm que trocar com o amiguinho para o amiguinho resolver. Como isso não é possível no momento, o próprio aluno vai elaborar as suas 2 questões e vai resolver. Ou ele pode até pedir para o pai ou para a mãe para resolver. Vocês é que vão decidir o que é melhor, certo? Bons estudos e qualquer dúvida mandem por e-mail da professora, certo? Até mais!